Quem curte cinema e audiovisual, se não conhece, deveria conhecer o que os drones conseguem fazer atualmente. E quem curte tecnologia também tem que ficar de olho nessas pequenas aeronaves, porque elas vão afetar o seu dia a dia cada vez mais daqui para frente. No cinema, os drones conseguiram substituir takes que antes eram feitos por helicópteros, utilizando helicópteros, para fazer aquelas imagens aéreas mais trabalhadas. E foram muito além do que algumas pessoas pensavam, principalmente por serem pequenos. E com a tecnologia, a qualidade de imagem conseguiu deixar tudo ainda melhor. Hoje nós temos filmes usando e abusando de drones para fazer cada imagem surpreendente. E aqui entra o real tópico desse vídeo, que é o uso de drones FPV. Esse é um modo de pilotar drones que praticamente te coloca de carona, faz com que você consiga praticamente ser o drone, ter o ponto de vista dele, e funciona tendo acesso à câmera do drone e jogando essa imagem para um óculos que o piloto veste. FPV significa First Person View, visão em primeira pessoa, nesse caso do ponto de vista do drone. E drones FPV já tem até categorias ou modalidades, vamos dizer assim. Tem o pessoal que se encaixa no freestyle, que é um modo livre, racing ou corrida, que é muito massa porque os competidores precisam cruzar a linha de chegada o mais rápido possível, e isso resulta em umas manobras que são muito épicas. E o cinematic, buscando takes para o cinema, publicidade e por aí vai. E vale lembrar que aqui no canal a gente já mostrou muita imagem da hora aqui de Floripa, feita com drone, com visual absurdo, porque Florianópolis é uma cidade muito bonita. Então considere se inscrever se você curte ver conteúdo sobre drones e imagens sensacionais. Tem vídeo aqui no canal toda semana sobre tecnologia, incluindo drones. As primeiras imagens que eu quero compartilhar aqui são capturas para o filme Ambulância, Um Dia de Crime, de Michael Bay. O filme tem muita cena de ação, perseguição, e os caras pegaram simplesmente Alex Vanover, campeão mundial da Liga de Corrida de Drones FPV. E realmente precisaria de alguém capacitado nesse nível, porque vendo as imagens só ficava pensando na precisão dos movimentos e na responsa que esse rapaz assumiu. Imagina bater em uma dessas manobras e fazer com que todos esses carros voltassem para o ponto de partida para refazer a cena. Sem dúvida, muito mais arriscado do que errar uma fala durante uma atuação. Esse take foi feito pela empresa New Step Media, uma agência de publicidade da Suíça especializada em vídeo. Segundo eles, este é o take contínuo mais longo já feito. E enquanto eu não tenho como confirmar isso, ao menos eu posso dizer que o take é realmente longo e surpreendente. A cena tem pouco mais de 3 minutos e sai do dormitório de uma estudante em direção a uma universidade. Ele passa ali pelo pátio, no caminho passa por árvores, uma fonte, entra no prédio, passa por algumas pessoas, faz ali algumas voltas, algumas manobras dentro da construção, e aqui já tem um primeiro ponto sobre esses tipos de takes. Normalmente eles têm essa combinação entre pessoas, que participam, as pessoas combinam para fazer algo bacana. Então rola uma leve atuação e todo o áudio é editado, até porque o drone passa por muitos ambientes e tem ainda o barulho do próprio drone. Então os áudios colocados são colocados depois, efeitos sonoros, dublagens e por aí vai. Esse vídeo em especial foi feito para divulgar o ambiente da universidade, o espaço ali. Na descrição, a empresa que fez o vídeo só agradece a confiança da universidade, não dá ali mais detalhes da produção, mas eu imagino que a maioria das pessoas que participaram realmente eram alunos e professores, então também imagino que deve ter sido legal todo mundo se reunindo para assistir o take contínuo. Esse é outro take fenomenal. O drone ele vem do lado de fora, passa pela pista e o mais massa depois é ver que ele vai atrás ali do maquinário, só que para isso ele tem que passar por uma brecha muito pequena e depois ele já vai para um corredor que também é muito estreito e sai do outro lado. Também aqui, é claro, tudo coreografado e os efeitos sonoros colocados depois. E é legal pensar aqui em como foi o planejamento dessa cena e como consegue destacar os pontos positivos do ambiente. Mostra a entrada da pista, pro boliche, o pessoal interagindo e até o cineminha. E é uma forma poderosa de você promover negócio que tem algum ambiente bacana, porque você gera um vídeo muito diferenciado para colocar no site, no Instagram ou então anunciar aqui mesmo no YouTube. O que mais me impressiona na modalidade de drones FPV é a possibilidade de fazer aqueles takes em que a câmera passa por brechas bem pequenas. Até porque a gente sabe da dificuldade que é fazer esse tipo de captura. E esse trecho gravado para o bar Meca consegue surpreender nesse sentido, passando ali perto das pessoas, em brechas na parede. Só que, claro, quanto mais fino você tira de algo, maior a chance de danificar o aparelho, de queimar o take e ter que repetir tudo do começo. Então, mais experiente tem que ser o piloto. E pilotar drone FPV não é como pilotar drone normalmente.
você tem acesso, o piloto tem acesso a muito mais ângulos, tem muito mais coisa para você controlar, o que até pode parecer mais fácil, mas é mais difícil mesmo, você ter que conseguir lidar com todas as direções que você precisa levar esse drone. Mas sobre esse take, assim, é legal ver que no final deu tudo certo, tiveram várias combinações bem interessantes entre o piloto e também as pessoas que estavam no lugar. Um trecho muito complicado que eu vejo nessa sequência é quando ele passa ali onde as crianças estão brincando, né? Porque as chances de bater nessa parte são grandes, pela quantidade de vezes que o drone muda de direção. E até por isso ele dá uma boa desacelerada e vai contornando. Mas eu confesso que deu até vontade de abrir uma lanchonete dessa só para contratar esse serviço e fazer uma filmagem massa do ambiente. Drones também estão ganhando destaque em esportes, em transmissões ao vivo. Um exemplo disso é a Liga de Futebol dos Estados Unidos, futebol americano, que agora está utilizando drones de forma experimental, mas pode ser que isso seja definitivo. Em transmissões de esportes, normalmente a gente tem aquelas câmeras que se movem por cabos por cima do campo e elas até conseguem descer bastante, mas com os drones você consegue se sentir dentro do campo. Isso porque os drones conseguem seguir de muito perto o jogador e passam melhor a ideia de movimento. E pelo menos pelas imagens não parece que atrapalha os jogadores, mas dá um pouco de agonia ver eles se aproximando tanto. Mas uma coisa é certa, esse tipo de filmagem em esportes consegue entregar muitas imagens diferenciadas para quem está em casa assistindo o jogo no sofá. E um outro ponto interessante sobre a tecnologia em campo, o pessoal está inclusive acessando câmeras posicionadas no estádio para fazer análise tática em vídeo ali, ficar acessando. A tecnologia está em outro nível. Essa sequência de um vídeo promocional da Porsche tem os takes mais surpreendentes que eu já vi envolvendo drones. Não foi feito em um take único, mas foi todo baseado nas possibilidades de drones FPV. E quem olha assim pode não fazer ideia do trabalho que deu fazer essas imagens, né? Porque, para você ter uma ideia, a equipe chegou a fazer uma pista específica para fazer as capturas com o carro. Eles também tiveram que filmar em estações diferentes e chamaram um piloto extremamente experiente, né? Porque para diminuir a chance de dar errado e ainda assim não foi fácil. O piloto tem um canal aqui no YouTube e ele é o Johnny FPV. E ele explicou como fez a captura mais difícil que aparece nesse vídeo e que realmente só é possível com um drone e nessa modalidade e ainda com alguém muito experiente. Mas ele adiantou que essas cenas deram prejuízo. Em um making off ele explica que para esse take em específico ele utilizou um drone menor com uma GoPro e segundo ele bateu muitas e muitas vezes antes de conseguir. Além disso, mesmo com toda a habilidade para fazer esse take, que definitivamente ele tem, ele explica que teve sorte de alguma forma, porque é um take muito desfavorecido, com uma série de alinhamentos que precisam ser exatos. Lembrando que o carro está em movimento, então o drone podia ter acabado dentro do veículo, já que são duas janelas também, ele poderia ter passado a primeira, mas com o carro em movimento poderia não passar a segunda, então é bem complicado. E ele também precisou alinhar o movimento com o motorista para que acontecesse no lugar que eles queriam que o drone passasse pela janela para fazer a transição. E ainda tinham as condições climáticas, como vento e tudo mais, então fora do sério. E outras imagens fora do sério são feitas pelo Fábio aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final para você assistir, se você não conhecia o Mundo Conectado, seja bem-vindo, clique no botão de se inscrever para você não perder nenhum tipo de conteúdo, nenhum vídeo como esse, e a gente se vê em um outro vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!